Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e hoje estamos recebendo, gente, ela, que é a diretora do Grupo Prime de Educação, Edilaine Garcia. Eu vou dar uma breve apresentada aqui sobre ela, mas ela vai conversar conosco sobre a educação, sobre a trajetória dela, as novidades, as transformações que estão acontecendo no mundo todo nesse setor da educação. Bom, Edilaine é paulista, ela está há 11 anos aqui em Campo Grande, é empresária, atua como consultora e palestrante, graduada em educação, mestre em design, especialista em neurociência, com foco em neuroliderança, neuromarketing, aprendizados e comportamento do consumidor. Então ela tem uma vasta trajetória, uma vasta carreira e ela conversará conosco hoje sobre toda a sua trajetória e esses assuntos tão pertinentes no mundo da educação. Então, Edilaine, muito bem-vinda aqui aos estúdios da Total News. É um prazer te receber e conversar com você hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui na Total News e falar um pouquinho a meu respeito, da minha trajetória, do meu trabalho hoje com o Grupo Prime de Educação aqui em Campo Grande. Edilaine, então para nós começarmos, eu queria que você falasse sobre a sua trajetória. Por que você entrou? Por que e como você entrou aí nesse mundo da educação até ser a diretora do Grupo Prime? Pois é, a minha trajetória, além de longa, ela é bem diversificada, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar com comércio, né? Meu pai é comerciante e eu entrei no mundo do comércio da moda. Então eu tinha fábrica, eu tinha confecções, eu sempre trabalhei com tecido, com vestuário. E em um determinado momento eu resolvi passar às outras pessoas, deixar um legado. E foi quando eu fui convidada a entrar no Senai como professora. Então ali, na área do design de moda, eu fiquei um bom tempo como docente e me apaixonei pela área de educação. Depois eu fui para o Senac, fui também para outras faculdades, entrei na coordenação universitária e a partir daí eu fui trabalhando em dois campos, sabe? Sempre no atuação comercial, né? Trabalhando também muito com marketing, porque você está sempre ali ligado, você tem que vender, você tem que, né, produzir. E com essa minha experiência, eu sempre gostei muito da carreira de docente, da carreira de educação, de coordenação, e trabalhando aí também, ensinando outras pessoas aquilo que era algo que eu gostava muito, que eu gosto muito, aliás, né? E depois de um determinado momento, eu acabei vindo para o Mato Grosso do Sul mais para atuar na área de educação mesmo, como coordenadora de educação. Por que nessa época toda, até agora você estava em São Paulo? Aí você resolveu vir para Mato Grosso do Sul. Por que essa mudança? Foi uma oportunidade que eu tive, né? Eu tinha ido para a Europa para fazer o meu mestrado em design. Quando eu voltei, aí eu prestei um processo seletivo para o Senai e eu fui convocada, na verdade, para trabalhar aqui. Então eu vim para cá para dar continuidade, porque lá eu já trabalhava no Senai São Paulo alguns anos atrás, né? Fui para a universidade e voltei para cá para trabalhar no Senai daqui, para assumir essa vaga, que era uma vaga assim de coordenação. Eu tinha 200 pessoas ali naquele momento, né? Nossa. Era um momento bem complexo, havia passado para o Pronatec, então tinha muitas coisas para resolver na supervisão de educação do Senai. E eu estava no Senai de Três Lagoas, ainda morando em Prudente, mas eu atendia lá. E naquele momento o Senai me convidou para vir para cá. Então aqui no Senai eu desenvolvi esse trabalho por 5 anos, coordenando a educação. E depois desse momento eu saí e fiquei um tempo mais com e-commerce, voltei para o comércio, né? Então sempre assim, trabalhando um pouco no comércio, um pouco na educação. E o que você vendia no e-commerce? Ainda tenho um e-commerce, né? Onde eu trabalho com peças para produtos de dança, especificamente alguns materiais em seda pura, né? Tenho essa paixão ainda, o e-commerce ainda funciona, não tenho loja física, mas tenho um e-commerce que ainda funciona. E foi onde, em 2023 para 2024, né, eu recebi o convite de assumir a direção da Faculdade Prime e da Rede CETEP de Educação, que fazem parte do Grupo Prime aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Porque os mantenedores da instituição, eles são de Cuiabá, é uma empresa que tem faculdade em Rondônia, em Cuiabá,
aqui no Mato Grosso do Sul, em alguns locais, né? Temos polos no interior, e aí eu recebi esse convite, mais um desafio na minha vida, né? Mas assim, faz parte, porque eu sou apaixonada pela educação, tanto quanto liderança, tanto quanto comércio, né? Então você tem que... Hoje em dia, é muito importante nós termos essa flexibilidade, Esse tato. Isso. É um diferencial. E como é que foi para você, quando você assumiu aí na diretoria do Grupo Prime, lidar com... Porque aí você assumiu um desafio ainda maior. Você já estava preparada porque foi vivendo as fases, né, da sua vida. Você assume em 2023 a diretoria do Grupo 24, Prime. no começo de 24. E como é que foi para você quando você chegou? Quais os maiores desafios, assim? Porque você assumiu no pós-pandemia, então a educação, o ensino tinha mudado. Sim. Como que foi para você analisar esse cenário e pensar, vamos implementar isso, aquilo, isso pode funcionar, vamos tirar isso que não está mais funcionando? Isso exige um tipo de liderança mais moderna, tá? Aquela liderança tradicional que eu já digo porque antigamente a gente falava em liderança democrática, a liderança democrática é o melhor tipo de liderança. Hoje a gente tem um tipo de liderança que ela é mais justificacional. O que seria isso? É uma liderança onde você trabalha diferentes comportamentos de acordo com as equipes que você tem. Por exemplo, antes nós tínhamos uma liderança mais rude, mais tradicionalista, né? Eu mando e você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela tradicional, né? E a democrática que é, não, vamos resolver todo mundo aqui em equipe. Hoje, existe um novo modelo de liderança a partir dos anos 70, que é você trabalhar conforme a necessidade da equipe. Por exemplo, dentro de uma escola eu tenho a secretaria acadêmica, eu tenho o núcleo dos alunos, tenho o núcleo docente, eu tenho a coordenação pedagógica, eu tenho comercial. Então eu não posso exercer um tipo de liderança igual para todo mundo, concorda comigo? Concordo, totalmente. Então, em determinados departamentos, eu preciso ter um jogo de cintura e ser mais participativa. Então, por exemplo, com o meu comercial, eu vou ter que ser mais participativa. Já com a coordenação, talvez eu tenha que ser mais democrática. Então, é um outro tipo de liderança. Alguns setores, realmente, você tem que determinar mais ordens. Correto? E você tem que levar em consideração também, é onde entra a neurociência, né? A neuroliderança, o nível de comportamento e de conhecimento de cada colaborador. O nível cognitivo de cada colaborador. Porque alguns colaboradores estão entrando na empresa, ele não tem tanto conhecimento do sistema. Então, talvez eu tenha que ser mais participativa com esse colaborador até ele pegar o jeito, diga-se de passagem, né? Então, essa mescla, a neurociência ajuda bastante. Bastante. Não só pela questão também da pandemia, porque a pandemia, ela não só mudou a educação, como ela mudou as pessoas. Percebe que as pessoas tiveram, após pandemia, uma relação com a vida que interfere em que aspecto? A vida é muito sensível. E a vida não é só trabalhar. A vida não é só trabalhar. Então, por exemplo, a educação híbrida é algo que a gente implementa bastante dentro do Grupo Prime, né? Por exemplo, você pode fazer um curso de enfermagem 50% presencial e 50% online. Ou seja, essas matérias eu preciso ir lá para ouvir? Não, isso aqui eu consigo estudar sozinha. Eu vou ter mais tempo livre. Mesmo o curso de Direito dentro da Faculdade Prime, você faz ele 50% presencial, 50% online. Algumas matérias você consegue estudar, para quê que você vai se deslocar, né? Sendo que você pode estar lá com o seu filho estudando ali em casa. Então, há outros cursos, por exemplo, nós vamos abrir estética agora também nesse sistema, 50%, 20% presencial, apenas as partes práticas. Porque a educação mudou, porque as pessoas mudaram pós-pandemia. E como que funciona agora com a geração Z? Muito se fala sobre a geração Z, que tá mudando, não querem saber muito de trabalhar, são mais relaxados, a gente ouve muitas críticas.
com relação à geração Z, mas também muitos elogios, outras pessoas falam assim, não, a geração Z entendeu que a vida não é só trabalho, precisa ter o bem-estar, e você que está diretamente trabalhando, né, mexendo na área da educação, lida muito com pessoas de diferentes gerações, inclusive com a geração Z. Como que você vê isso? Realmente é uma geração bem mais complexa. Bem mais complexa. É um pouco preocupante, inclusive, né? Porque enquanto você vê assim que há uma demora maior para um amadurecimento, mas uma hora a necessidade chega. Bate na porta. Bate na porta. Então, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que a geração Z, embora ela não tenha muito esse compromisso, né, de levar a sério o mercado de trabalho, ela olha muito para si. A geração Z, ela realmente ela está muito mais focada, digamos, em se aproveitar a vida, em se divertir, em o que é vantagem para mim, né, com relação ao outro. Isso dentro, vamos falar assim, dentro da empresa, como tendo alguém da geração Z ali trabalhando dentro da empresa. É um certo conflito com os outros colaboradores, porque eles muitas vezes demoram um pouco mais para pegar o feeling, mas eles também contribuem no sentido de fazer com que os outros colaboradores também valorizem um pouco mais a vida. Né? Qual que eu acho que é a vantagem? A vantagem é que eles vão trazer esse lado positivo no aspecto de que realmente você precisa ter o tempo do trabalho, mas você precisa se valorizar. Eu incentivo muito meus colaboradores, por exemplo, fazer uma atividade física. Tem que fazer uma atividade física. Tem que ter tempo com a família. Tem que ter tempo para você desligar. Ficar, né? Off. Exato. Então, esse é o equilíbrio que eu acho que a geração Z vai trazer aí, né, para as outras gerações anteriores, que é importante trabalhar? Sim, você precisa, é fundamental, você vai sobreviver, vai bater na porta, você tem que pagar a conta, senão você não sobrevive. Mas você tem que encontrar o equilíbrio da tua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. E eu acho que nesse ponto é que a geração Z contribui. E agora eu queria trazer um outro assunto aqui para nós, Edilane, que é a questão da inteligência artificial. Como que o Grupo Prime tem se adaptado à chegada, né, à implementação da inteligência artificial? Nós percebemos grandes mudanças drásticas no mundo com a chegada da inteligência artificial. Inclusive em São Paulo tem algumas faculdades que o curso para inteligência artificial já está mais concorrido do que para medicina. Então, assim, a gente percebe que está mudando isso. Antes sempre foi medicina, o mais concorrido. Como que vocês estão se adaptando a isso, implementando isso no dia a dia da educação no Grupo Prime? Não tem volta. Não tem volta. Se alguém pensa que tem volta, não tem. Né? A inteligência artificial veio para ficar, você tem que aprender a trabalhar com ela, da mesma maneira que lá no passado nós precisamos aprender a colocar de lado a máquina de datilografar e introduzir o computador e o celular. Acabou, não tem volta. Só que para a educação é um paradigma muito grande. Né? Dentro da Faculdade Prime nós já temos a pós-graduação, olha, se alguém quiser já está lá disponível para fazer matrícula, já temos a pós-graduação em inteligência artificial. Olha só, isso é muito legal. Né? E, por exemplo, os cursos de direito, os professores já ajudam os alunos como utilizar num processo judicial, né, para trabalhar com a inteligência artificial. Nos cursos, por exemplo, de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias, os professores já têm uma aula onde eles ensinam os alunos a como que ele pode fazer a busca, a filtragem, o marketing, inclusive, trabalhar no marketing com a inteligência artificial, porque não tem como. Agora, uma coisa é muito curioso também que nos preocupa. Todo mundo sabe, né, que se você usa a inteligência, os alunos usam para fazer uma elaboração de um TCC, para entregar um trabalho, e isso eu vejo como muitas vezes um problema a nível de cognição. Porque aquela velha e boa desenvolvimento cerebral, ou seja, nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a nossa tecnologia está evoluindo. Nosso cérebro é antigo, é arcaico.
E você desenvolve escrevendo manualmente. As pessoas estão perdendo a habilidade da escrita. Então, parece que não, mas nós não vamos precisar. Isso aqui é motor. Quando você trabalha o manual, você trabalha também o seu cerebral. Então, à medida que eu vou começar a trabalhar só com a inteligência artificial, ela vai me entregar tudo pronto, quais as consequências para a minha cognição cerebral? Já tem pesquisa que você vai diminuindo a sua cognição, vai diminuindo a sua inteligência. Então, se eu pego uma nova geração, uma criança, e começo já desde cedo a trabalhar com a inteligência artificial, deixando de lado o cognitivo, isso não vai, talvez, me produzir melhores produtores, melhores alunos. Pensamentos críticos. Exato. Então, a IA vai pensar por eles. Ela vai resumir, ela vai entregar o resultado. E aí, no dia a dia, na vida real, isso é uma coisa preocupante. Isso aqui eu gostaria de destacar. Profissão do futuro. Pessoas que resolvam problemas. Pessoas que resolvam problemas. Porque a IA, ela vai te dar possibilidades. Mas a tomada de decisão é sua. Então, essa é a preocupação quando eu desenvolvo muito a IA na educação e eu tiro da pessoa a possibilidade dela tomar decisões para resolver problemas. E o mercado futuro, ele vai precisar de pessoas que tenham condições de resolver problema. E isso exige vários fatores neurais, vários fatores comportamentais, fatores de personalidade. Então, a educação tem que trabalhar desde cedo com a criança, com o adolescente, com o adulto, com o profissional, essa capacidade de resolver problema, sem titubear. E é muito importante você trazer essa reflexão, porque é algo que, assim, hoje em dia as pessoas falam muito de inteligência artificial e utilizam muito, mas quais os riscos também? Porque existem os riscos. O nosso cérebro vai ficando preguiçoso para pensar, para tomar decisão, quando precisa pensar um pouquinho. Peraí, deixa eu colocar aqui no chat. Então, é muito importante trazer essa reflexão e aplicada na educação. Você, como gestora, como diretora de um grupo educacional, ter essa visão, porque isso influencia para as outras pessoas que estão sob sua liderança também. Exato. Tem uma coisa interessante, eu uso a palavra burrificar. As pessoas não acreditam muito, mas a gente pode burrificar. Porque os nossos neurônios, eles morrem. Né? Então, para você criar novas conexões, você precisa estar ativo. Né? Pode ver que antigamente as pessoas falavam, olha, faz palavra cruzada, vai aprender a tocar um instrumento para você não envelhecer o seu cérebro. Isso é real. Então, a inteligência artificial, ela pode fazer com que burrifique o nosso cérebro. E a gente fica condicionado a que ela resolva o nosso problema. Agora, vamos parar e pensar. Ela é importante, mas a gente tem que saber usar. Um médico, ele está fazendo uma cirurgia cerebral. Ele vai usar a inteligência artificial, sim, para encontrar o diagnóstico. Isso está extremamente avançado. Mas quem vai tomar a decisão ali de qual procedimento na hora? Entendeu? Será que é a IA que vai tomar? Não, é o humano que vai tomar a decisão. Então, isso é muito importante, a gente estabelecer esse limite de que até que ponto eu vou usar a inteligência artificial, né? E como eu vou usar ela beneficamente e não deixar ela tomar decisões. Muitas vezes você está ali pesquisando, por exemplo, eu gosto muito do Perplexity, né? Mas muitas vezes ele aparece ali embaixo, olha, consulte. Hoje já tem visto muito, né? Consulte, porque nem toda resposta poderá ser uma resposta verdadeira ou efetiva, né? Correta. Então não é a decisão. A decisão quem toma é você. E você está pronto para tomar decisões? Fica aí o questionamento. E para nós irmos para o nosso encerramento, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final aqui para os nossos leitores, ouvintes, telespectadores, porque hoje em dia é multiplataforma, estamos em todas as redes sociais, que você deixasse a sua mensagem para os empresários, empreendedores que nos acompanham aqui também. Você com essa sua vasta experiência. Sim, olha, não deixem com que a liderança fique automática, não deixem de estudar, não deixem com que a própria inteligência artificial
tome conta das suas decisões, né? E visita a gente lá no Grupo Prime, gente. Nós estamos lá na faculdade ou no CETEPS, vamos tomar um cafezinho, conhecer os nossos cursos, fazer a nossa pós-graduação de inteligência artificial. Vão ser muito bem recebidos lá. E qual as redes sociais, Instagram, para o pessoal entrar em contato com vocês? Opa, na faculdade você pode procurar a Faculdade Prime, tá? No Instagram. Isso, @Faculdade Prime. E o CETEPS é @Rede CETEPS de Educação, tá? Rede CETEPS, CETEPS Campo Grande também, nós temos várias. CETEPS CG, CETEPS Cuiabá, quem é de fora, CETEPS Rondônia, tá bom? Tem o www.faculdadeprime.com.br e CETEPS também, www.redeceteps.com.br. Por lá mesmo você já pode fazer a sua matrícula. Edilane, muito obrigada por sua entrevista, por sua participação aqui, por compartilhar sua trajetória e trazer essas reflexões aí que são tão importantes, tão pertinentes, principalmente hoje em dia, nesse mundo hiperconectado. Às vezes a gente só vai vivendo e esquece de trazer essas reflexões. Então, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E as portas da Total News estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Uma boa semana. Essa foi mais uma entrevista aqui na Total News MS. Te convido a acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Temos nosso grupo de notícias no WhatsApp. Estamos em todas as redes, totalnewsms.com.br. Acessa lá, acompanhe a gente e fique sempre muito bem informado. Até a próxima. Tchau!